Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou aguardar aqui a nossa convidada de hoje para a live do livro, a Cláudia Cruz. Vamos aguardar ela chegar, ela vai se conectar aqui conosco para falar sobre o seu conto, um conto bastante interessante, bastante emocionante. E olá, Larissa, obrigada por ter vindo. Que ótimo, boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, doutor Alexandre. Muito bom, boa noite. Vamos aguardar só um instantinho que a Cláudia já vai entrar, solicitar a participação. E aí nós vamos ouvir aí sobre o conto que ela escreveu no nosso livro Contos e Encantos da Mediação, um livro que foi escrito numa época assim difícil para todos nós, né, na pandemia, mas saiu um livro bastante interessante. Boa noite, Raim. Boa noite, gente. Obrigada pela participação de vocês. Só um minutinho, aguardar a participação, a entrada da Cláudia, né, que é a nossa convidada de hoje para essa live do livro. E nós vamos conversar com ela sobre o tema do livro, né, o conto que ela escreveu, Uma Última Chance. Bastante emocionante. Olá, Cláudia! Oi! Que bom! Deu tudo certo. Deu tudo certo. Correria, mas deu. Ai, que bom, Cláudia. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir aqui no canal Mediação na Prática para falar um pouquinho da sua experiência, né? E também falar um pouquinho do conto que você escreveu no nosso livro, né? Contos e Encantos da Mediação. Mas antes, eu vou pedir para você se apresentar, né? Para quem ainda não te conhece, por favor, se apresente. Então, meu nome é Cláudia, eu sou advogada, especializada em direito de família, CNV, comunicação não violenta, práticas colaborativas, direito sistêmico, mediadora e conciliadora judicial, extrajudicial, que mais? Membro da Estudante. comissão, né? Comissão da OAB de mediação, sou membro também lá, fui Que convidada. bacana. Uma honra participar com todos esses projetos. E assim, sempre estudando, sempre aprimorando, sempre aprendendo. Com Essa profissão a gente não certeza. acaba nunca, né? É verdade, mas parabéns, belo currículo que você tem e principalmente voltado aí para a área da mediação, né? Dessa relação que nós, como advogados, né, quem conseguiu visualizar isso como uma oportunidade de fazer aí um trabalho mais humanizado, tá indo por uma linha bastante bonita, né? No meu modo de ver, né? Que Exatamente. A área da legal. família humanizada é a minha paixão, né? É o que eu realmente gosto de Olha, fazer. A gente olha. faz um pouco de consumerista, né? Na Aham. conciliação, mas o que eu mais gosto é a da família, é a área de mediação. E, inclusive o seu conto, né, que é assim de arrepiar, emocionante de tantas fases, né, que eu acho riquíssimo no seu conto é isso, as fases, né, as técnicas que você foi aplicando da mediação, as fases que você foi desenvolvendo, né, ao longo da sua narrativa, que eu acho que a mediação foi riquíssima por conta disso, né? Então eu vou deixar aí você à vontade para falar aí, vou mostrar aqui o nosso livro, Contos e Encantos da Mediação. Ainda é um livro que só pode ser comercializado pelo Amazon, é um e-book, né? Então é somente online que pode ser adquirido. E em breve a gente vai ter aí novidades, pode ser que isso venha a ser publicado pela própria Amazon. E olha, Cláudia, é da Patuar. Bom poder ouvir sobre Tudo. o seu conto. Olha aí que Ah, é uma bacana. querida, Tatu. É. Muito, muito Bastante bem-vinda. gente conhecida aí. Antes da gente falar que eu vou te dar a palavra, queria só reforçar que os nossos contos, todos os livros, né? Aliás, todos os contos do livro, eles respeitaram, né? Foi respeitado o princípio da confidencialidade. Então, tudo que ali está narrado não existe
na íntegra nada do que se passou, né? Muitos alteraram ali local, cidade, os nomes Nomes. são fictícios, né, Cláudia? Deixar bastante, é bem importante a gente deixar isso claro, porque alguns contos realmente foram da área da família, né? A gente sabe que é uma área sensível, uma área que tem um sigilo, né? Então a gente respeitou isso, então fica para você a palavra. Vamos lá ouvir o seu conto, Uma Segunda Chance. Uma segunda chance. E assim, o mais interessante assim, é escolher um, né? Porque eu lembro quando apareceu o projeto que você foi a idealizadora dele e já quero agradecer o convite desse projeto que foi tão legal porque foi justamente na pandemia para que a gente pudesse se juntar, né? Os mediadores, amigos, né? E parceiros de trabalho aí. E foi difícil já escolher ele, né? E o nome, depois de escolher o nome, foi mais difícil ainda. Quem deu o nome foi meu marido. Olha Uma que segunda chance. interessante. Eu falei, nossa, mas que nome que eu dou? Ele falou. Aí eu li a história para ele, ele falou, uma segunda chance, né? Porque foi o que ele teve, né? Eu falei, ah, nossa, gostei, achei uma graça e falei, então vai ser esse. Teve a participação dele também, olha que bacana. Teve a participação dele. Então, e quando eu escolhi, porque assim, eu lembro que a nossa equipe lá do fórum, quando a gente atendeu esse caso, foram 2 ou 3 sessões e me chocou muito assim, porque era um rapaz que, na verdade, estavam discutindo sobre a visitação da filha, né? Ele entrou com a reclamação para poder visitar a filha, porque estava tendo um ruído ali na comunicação com a mãe. E uma pessoa assim muito de bem, assim muito boa de conversar, muito esclarecida. E aí a gente foi conversando, e na primeira sessão, cada um falou, depois da apresentação, lógico, cada um falou o objetivo que foi buscar ali, como que a gente podia ajudar eles nesse diminuir esse conflito aí que estava tendo. E ele sempre muito assertivo no que ele queria, sempre deixando tudo muito bem claro, ele tinha que fazer questão de não deixar dúvidas de nada. Eu achei um jeito interessante, assim, dele, né? E depois a gente se reuniu, a equipe, nossa, e casos diferentes e tal. E como estava tendo uns problemas de comunicação ali, dela permitir que ele visitasse a filha, porque numa das visitas, a menina voltou, foi passar o final de semana com o pai e voltou com um roxinho na perna. E a mãe ficou, né? E como a comunicação estava ruim, então eles meio que não se falavam muito. Aí no outro final de semana, ele tinha que devolver no domingo, devolveu no sábado à noite, também ela achou estranho. Aí ela falou, bom, não vai mais. Aí não quis deixar, e aí ele entrou, foi quando ele entrou com a ação. E aí a gente conversando, ele contou o que estava acontecendo, que não podia ver a menina, e por isso ele entrou. Na segunda sessão, quando a gente percebeu que tinha mais para dizer, né? É uma sensibilidade assim nossa dos mediadores, a gente sentiu, a gente foi atender em separados, que é uma técnica que a gente usa, que chama calcos, né? Que é atender privado um depois o outro, né? Os dois têm o mesmo tempo e a gente só pode falar para o outro o que foi dito na sessão privada, se o outro permitir, né? Às Certo. vezes eles permitem tudo, às vezes falam, olha, isso aqui não quero que fale e tal. E quando a, Interessante. e quando a gente foi atender ele, aí ele começou a contar a história da vida dele. E eu gosto muito desse direito humanizado sistêmico, porque eu acho que o que acontece agora na nossa vida adulta tem muito reflexo do que aconteceu na infância e adolescência. Né? A Perfeito. estrutura familiar, como que se deu. Eu costumo dizer que o que aconteceu na infância não fica na infância. Né? Certo. A gente leva para a vida adulta, né? Verdade. Então, e muitas das vezes reflete aonde? Nos relacionamentos, nos casamentos, que é quando a gente vai ter que repetir, talvez repetir aquele padrão que a gente conheceu. Entendi. Poucas pessoas conseguem mudar, né? Mas existe também a Verdade. possibilidade de você mudar esse padrão e fazer uma história diferente, né? Costumo dizer que a gente tem que copiar o que deu certo e tirar aquilo que não deu, né? Verdade. Porque não existe família perfeita, né? Tá todo mundo em É. busca disso, né? E aí ele começou a contar a história da vida dele, que ele teve uma infância maravilhosa, ele mais 2 irmãos, pai e mãe
tinha um relacionamento bom, tinha um padrão de vida razoável, nunca faltou nada, ele estudava, só estudava, não trabalhava e tal. E tinha um bom relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas o pai, assim, era a paixão da vida dele. Se dava muito bem com o pai, acho que era o filho mais velho e tudo e tal. Aí aconteceu que o pai teve um infarto, dormindo, da noite pro dia, né? Então, aí ele falou, aí eu vi meu mundo desmoronar, a minha mãe, meus dois irmãos mais novos, eu nunca tinha trabalhado, estava ainda estudando, estava no terceiro colegial, se não me engano, ele tinha 18 anos na época, e eu me vi ali e meu mundo caiu, né? Então, por onde eu vou começar? E aí ele falou que durante uns meses eles foram levando, mas as contas foram chegando e a pressão, a mãe desesperada, ele mais velho. Aí ele teve, então assim, uma família com valores, uma família bem estruturada, teve uma base, né? Sim, Por isso que eu falo que refletiu lá na frente neste relacionamento com a filha dele, né? entendi. Ele queria ter o mesmo relacionamento que ele teve com a família, os filhos, os irmãos, ele queria repetir na vida dele. E aí, no desespero, uns amigos conhecidos ofereceram se ele não queria ganhar dinheiro rápido. E Hum, aí ele falou, como assim? Então, meu, você só entrega, você não faz nada, você só entrega. É o famoso aviãozinho, entregar droga. E, entendi. e na primeira vez que ele foi entregar, ele foi preso. Puxa vida, que E ele ficou triste. 10 anos na prisão. O quê? 10 anos. Então, Nossa, e como eu falei, como. Então, assim, todo o nosso preconceito, assim, de esse sistema não ressociabiliza, a pessoa sai pior do que entrou. Então, tudo isso que foi vindo à tona, assim, na cabeça de todo mundo que estava ali, né, na sala. certo, certo. E como a vida nos surpreende, né? Porque esse rapaz, ele falou, bom, ficou 10 anos, né? Saiu com 28 anos. Uau, Ele falou, bom, eu tenho que aproveitar esse tempo útil para fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, que eu tinha 18 anos, não sabia nada, tem que aprender alguma coisa, porque quando eu sair daqui, eu vou precisar sobreviver de alguma forma. E aí ele pediu para trabalhar na cozinha do presídio. E lá foi, ele falou, nunca tinha cozinhado, não sabia fazer nada, e lá foi aprendendo. E aprendeu a fazer tudo, lógico, não nada muito refinado, mas aprendeu a manusear, a diferença dos alimentos, coisas que ele falou que ele não sabia, e fazia aquela comida com batalhão, né? E quando ele saiu de lá, com 18. Então, e aí o mais interessante é que ele agradecia que isso tinha acontecido com ele que legal. e não com os irmãos. Porque ele fala que ele Olha, teve estrutura para aguentar, tinha uma cabeça boa, já era mais velho, uma cabeça feita. E ele sabia, então ele tinha firme ali que aquilo não era a vida dele, né? Isso entendi. foi apenas um caso que aconteceu na vida dele, mas não iria resumir a vida dele naquilo. E Aham, ele sabia exatamente de onde ele vinha e para onde ele queria ir. Então que ele nunca podia esquecer isso dentro dele. E que se fosse com os irmãos, talvez eles não aguentassem. Porque ele falou, você imagina, né? Não é fácil. E ao mesmo tempo, acontecendo com ele, ele falou que ele foi exemplo para os irmãos, né? O olha, que não fazer, né? Tudo que bem que foi num ato incrível. de desespero, foi num ato de tentar fazer alguma coisa pela família, mas foi uma coisa errada, ele tem plena consciência disso e tudo. Bom, quando ele saiu de lá, já com uma profissão de cozinheiro, aquela dificuldade, não conseguia emprego, porque ninguém dava, porque é presidiário e tal. E alguém de bom coração deu essa oportunidade para ele, então ele estava empregado numa cozinha de um restaurante, falou que estava aprendendo mais ainda, a refinar Que os legal. pratos e tudo mais. E aí ele conheceu a Maria, né? Que o nome não é Maria, mas a gente deu Maria. Ele conheceu a Maria, tiveram um relacionamento de 6 meses. A Maria tem já um filho mais velho de um outro relacionamento, então uma mulher mais velha que ele, inclusive, assim, mais experiente. E não deu certo o relacionamento, eles terminaram. Passou um mês que eles terminaram, ela ligou avisando que estava grávida.
E aí ela conta também, quando a gente atendeu ela em particular também, que em minuto nenhum ele contestou essa gravidez, nunca quis fazer teste, realmente aceitou que era dele porque era mesmo. E sempre arcou com tudo, desde o começo, pensão, atenção, visitas, tudo, sabe? Um pai assim completo, né? Que bacana. É, porque ele falou, quero dar para ela todos esses valores que eu tive, essa referência familiar, esse afeto, esse carinho que eu tive, esse amor. Porque foi só isso que me salvou. Porque se eu não tivesse isso, eu não conseguiria sair de lá uma pessoa melhor do que eu entrei. Por Olha que incrível que pareça. bacana. Ele falou, às vezes a gente acha que não ressocializa, que a pessoa sai pior. Ele falou, não, eu saí melhor. Porque eu saí mais forte, eu saí mais preparado e amadurecido, né? Então, ele queria fazer a regulamentar a visita, porque por conta de alguns descompassos que teve. Aí ele explicou que a menina caiu da escada, por isso o rostinho da perna, e que Ah, então, sim. ele já está num relacionamento novo, já estava num relacionamento novo, e aí acho que ele teve uma discussão com a mulher, como ele percebeu que o clima não estava bom, ele não queria que a menina presenciasse isso, por isso que ele preferiu devolver na mãe. Aí a Maria entendeu, né? A gente também atendeu ela, falou que ele é uma pessoa boa, que ela confia nele, que apesar de toda essa história, né? Ela inclusive se relaciona com ele justamente pelas atitudes dele, que não é de uma pessoa que deixa dúvidas e tal, mas ele era sempre muito incisivo. Eu acho que o fato dele ter passado isso na vida dele, ele queria deixar tudo muito bem claro para as pessoas não terem dúvida. Porque talvez na cabeça dele, eu sou um ex-presidiário, então tudo que eu falo é Entendi, duvidoso, sabe? As pessoas entendi. podem é, não, não, Não não, acreditar, né? não ter real valor naquilo que eu falo, acho que eu estou mentindo, que eu sou malandro, que isso, que aquilo. Então ele realmente tinha isso mesmo, e algumas vezes até falava assim, mais alto e tal. Mas a gente percebia que era uma pessoa boa. E aí a gente encaminhou eles para a oficina de pais e filhos, né, Olha que que bacana. tem no fórum, e que é a oficina de parentalidade. Que E essa eles oficina faz? Você pode falar um pouquinho? claro, essa oficina, inclusive eu também apresento essa oficina, né, lá no fórum. Agora é virtual, né, porque estamos na pandemia. Mas é um encontro que a gente reúne pai e mãe, separa o pai e a mãe, homem e mulher pode ficar na mesma sala, só não podem ficar o pai e a mãe do mesmo menor, né? Então a gente separa e ali a gente vai passando. Essa oficina ela foi idealizada, na verdade, ela já existia em Nova York. A doutora Vanessa Alfiero foi para lá, conheceu essa oficina lá, trouxe para cá, apresentou para o CNJ, o pessoal comprou a ideia dela, ela montou essa oficina em Santos e depois distribuiu para o Brasil inteiro. Olha que Assim, bacana. eu falo que é apaixonante, né? Até quem é casado tinha que assistir essa oficina, porque ela é Olha, muito rica. Tem também online, tá? Quem quiser tem online no site do CNJ, Oficina de Parentalidade. E hoje é online, né, por conta da pandemia. Mas aí eu sou expositora dessa oficina também. E lá o que que a gente explica? Explica o que é o divórcio, as consequências do divórcio para o filho, que é o que mais sofre. E aí tem vídeos, é uma coisa muito dinâmica, assim, que sabe? E bacana. eles participam, eles perguntam, a gente responde. Então, a dúvida de um serve para os outros, porque ali está todo mundo passando pela mesma situação, um divórcio com Que filhos legal. menores, né? E, e no final eles dão o feedback deles, aí devolve o processo para o juiz, né, quando é processual. E alguns juízes de família, né, que já estão nessa área faz tempo, eles acreditam muito tanto na mediação quanto nessa oficina. Então, antes da audiência, mesmo de mediação, eles mandam para a oficina de parentalidade para depois quando a gente Olha que atende eles vindo da bacana. oficina, já é outra coisa, né? Porque eles já vêm com uma mente mais aberta, Com certeza. entendendo as consequências, né? Porque quando a gente está ali no olho do furacão, né, na briga, é difícil a gente entender o lado do outro, é difícil a gente fazer concessões, né? Pensar Que que legal. o meu bem, o que eu quero e o que a mãe quer, por exemplo, ou o pai,
às vezes não é o melhor para o menor, né? Não é o melhor para o filho, né? E aí tem Que legal. vídeos, tem slides, olha, é muito rico, Que é legal. sensacional, né? E aí, nesse Aí caso, encaminhei eles para seu eles. encaminho. E eles foram, participaram, Foram e aceitaram? aí na segunda sessão eles já voltaram com a oficina feita. Nossa, Ai, que amaram, bacana. adoraram. E assim, a gente sempre, quando eu encaminho para oficina, às vezes eu estou na oficina, eu estou lá com eles, até vejo eles. Às vezes é outro expositor. E assim, os elogios são Que bacana. unanimidade, sabe? Porque é realmente muito legal. E eles amaram, tal, a gente fez a segunda sessão, mas eu percebi que eles precisavam de um psicólogo. E o fórum tinha esse Serviço. apoio, assim, sabe? Essa estrutura de precisar. Então, eu encaminhei para o psicólogo do fórum, e aí ele atendeu primeiramente o pai e a mãe com a criança, né? Para entender a dinâmica ali da família, o que precisava ser feito, como tinha que ser o trabalho. Depois, ela atendeu individualmente eles, e no final ela manda um relatório para mim, lá para a equipe, né, de mediação, para a gente entender o trabalho que foi feito. Quando ele Entendi. voltou desse psicólogo, tanto ele quanto ela, ele voltou encantado. Ele falou que Quer aquilo dizer, ele mudou. passou pela oficina de pais e filhos, depois ele foi para um departamento onde foi atendido por psicólogos e aí continuou depois com você. Depois voltou. Isso, porque Olha que até então a gente não tinha interessante. feito o termo, não tinha feito o acordo ainda, né? Entendi, ainda A estava gente em comunicação, em estava em conversas, né? comunicação. E aí a gente deu uma lição de casa. Qual era a lição de casa? Que eles tinham que fazer algumas concessões nesse período, né? Antes da gente Ó, fechar que o acordo. bacana. Então eles foram tentando os encontros, ele pegando no horário e devolvendo no horário que a mãe tinha estabelecido, para ver se ia dar tudo certo. E aí, paralelo a isso, passaram pela psicóloga. Quando eles retornaram, a lição de casa já tinha sido feita, já tinha dado tudo certo e o trabalho da psicóloga, sim, eu acho que fechou com chave de ouro, né? Olha que legal. Principalmente para ele, né? Porque ele tinha questões ali dentro dele, por todo o histórico do que ele passou, que precisava ser trabalhado, sabe? Então ele falou que Entendi. aquilo foi um banho de autoestima, ele falou. Que ele Olha que voltou legal. renovado, e mais seguro, né? E mais bem resolvido para até colocar as questões de como ele precisava das visitas e tentar se relacionar com ela de uma forma mais amena, porque ele tinha isso, ele tinha. A gente trabalhou muito a comunicação não violenta com ele, porque ele tinha essa. Eu falo que a gente pode dizer qualquer coisa, dependendo da forma, né? Então, às vezes, com um jeitinho, você fala alguma coisa e a pessoa entende. E às vezes você quer falar de uma forma que a pessoa já cria uma resistência, fica na defensiva e não adianta o que você fale ali, o negócio já não vai, né? Não dá seguimento. E aí a gente trabalhou muito isso. Como que você poderia falar isso para ela de outra forma? E aí ele reformulava, né? E Olha, isso serviu para, como se fosse um espelhamento. Você viu para Maria, eu falava, Maria, olha, não deu certo isso. Como que você vai falar para ele de uma forma que não crie mais atrito, que não crie mais ruídos nessa comunicação, né? E aí ela fazia, então a gente foi fazendo isso. E aí a gente conseguiu fazer o acordo, conseguiu fazer eles entrarem ali num consenso dos horários de retirada, devolução. Ele tinha um problema com o filho dela, porque ela tinha um filho de 21 anos, ela era mais velha que ele. Ele tinha sim, 28, né? E a menina, a Esther, acho que tinha uns 3 aninhos, a filha deles. certo. E o filho não aceitava ele. Então, não deixava o pai da Esther, que seria ele, ir buscar a menina na casa da Maria, que para ela tudo bem se ele entrasse, precisasse entrar e tal, mas o filho Certo. tinha essa resistência, justamente porque ficou sabendo que ele tinha sido preso. Então, Olha, então não aceitava que a mãe deixasse ele entrar na casa, né? Então, isso também foi sendo trabalhado, ela foi levando isso para o filho mais velho, para que uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Ele estava toda hora lá na sim. porta, por conta que eles tinham uma filha em comum, né? Que era irmã do menino mais velho. Então, foi assim, muito interessante esse caso, porque a gente conseguiu ver ali um ser humano diferente, sabe?
É difícil, Entendi. eu sei que é difícil para a maioria, e para mim também era. Quando você fala, esse cara foi preso 10 anos, você fala. E era uma pessoa maravilhosa, você entendeu? Que cometeu um Incrível. erro na vida, mas se reestruturou, se restabeleceu e está seguindo a vida em frente, tentando fazer o melhor que ele pode, mas com base em tudo aquilo que ele viveu na infância. Olha a Incrível. importância disso, né? Dessa estrutura, Incrível. né? Desses valores. Nossa, foi sensacional. É Então, aí lindo o eu, seu conto. porque eu, Eu aí eu pensei assim, mas eu vou falar de divórcio, separação, a gente atende tantos casos, né, Débora? não, é Há verdade. 6 anos só fazendo isso. Não, a Então, experiência que você viveu, assim, primeiro, acho muito bonito a forma, assim, carinhosa até, né? Que eu acho que você falou muito a verdade, é o real, né? Você chega a receber uma pessoa que, né, viveu 10 anos na prisão, imagina o quanto que ela ali não sofreu naquele momento, no momento, né, prisionário, ficou ali 10 anos perdendo tempo. Você trazer essa essência dessa pessoa de uma forma assim, ele entendeu o significado dessa penalidade que ele sofreu na vida, né? E ele acabou cultivando isso de um lado positivo. Ele aprendeu, ele se desenvolveu, ele cresceu e serviu, né, como exemplo, como você disse, né, para a família. É muito bonito ouvir uma história que você, pô, dando a oportunidade, né, Cláudia, você ouvindo, às vezes, o que eu percebo, assim, você ouviu muito eles, né? Acho que eu estava até relembrando o seu conto, salvo engano, o seu conto é um dos únicos que teve mais de uma reunião, de uma sessão, passou sim, de duas, né? Então você vê a importância sua como mediadora, a sua sensibilidade de perceber que ali era necessário dar um tempo, né, uma conversa mais estendida, né? E você, às vezes, né, até é legal falar isso, porque às vezes o mediador, principalmente os que estão se formando recentemente, às vezes tem aquele ar de que tem que fazer o acordo, né? Ah, temos que fazer o acordo. Não é isso, né, Cláudia? com certeza. É Às isso. vezes eu falo que às vezes não tem acordo, mas a gente sai feliz. Por quê? Porque a gente plantou uma sementinha. A gente sabe que uma hora ela vai germinar. Mas às vezes aquelas partes não estavam preparadas naquele momento, né? Às vezes uma das Exato. partes não estavam, né? Eu costumo dizer que quando, vamos supor, a mulher vai separar do marido, às vezes ela dorme um ano pensando nisso. Quando ela comunica a outra pessoa, ela vai ter esse um ano para poder assimilar isso também. Então, assim, somos pessoas diferentes, com Sim. diferentes ritmos. Às vezes eu assimilo numa velocidade e você em outra. É. E o mais, assim, que eu acho genial da mediação, principalmente familiar, é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Porque, assim, às vezes o mediador capacitado, ele não está habilitado para isso. Porque você tem que ter Exatamente. um feeling, você tem que ter uma sensibilidade, coisa que o juiz às vezes não tem. E não é que não tem porque não quer, não tem porque não dá tempo, não tem porque o trabalho dele é outro, né? De julgar que não é o nosso, É né? E uma das verdade. técnicas é a escutativa, né? E Isso. a gente usa muito a escutativa, não só para que a gente entenda o caso, mas eu uso muito para que eles se ouçam, sabe? Porque às vezes eu pego, tá uma briga e tal, e eu falo assim, vocês estão se escutando? Assim, o que vocês estão falando? Porque às vezes é uma... E aí se dão conta daquilo, entendeu? E essa sensibilidade, se você não tiver, não tem como trabalhar com mediação, principalmente na área da família, né? Sem dúvida. E o fato de você humanizar isso, humanizar as relações, na verdade, de entender que ninguém está livre de errar, né? A gente também tem os nossos conflitos, não Com é mesmo? certeza, com O que diferencia certeza. uma pessoa da outra é como ela resolve esse conflito. Porque tem gente que Exato. senta, vamos sentar, vamos resolver, e a vida anda, né? Você tem qualidade de vida, você tem paz para seguir em frente. E tem gente que fica 10 anos no judiciário discutindo. E não É tem verdade. paz, não tem qualidade de vida, e às vezes tem uma família destruída. Mas a gente entende também que existem aquelas relações muito mal resolvidas e que a gente fala até que a gente brinca que a gente fala que é unidos pelo litígio. Então, É. casais que a gente percebe que é um ciclo vicioso, eles ficam entrando com ações, boletins de ocorrência, um atrás do outro, para estarem em contato um com o outro. Olha que interessante. Olha, Olha como é olha. humano, né? Como que a gente vai É, entender. Eu quero brigar para estar perto, nem que seja para brigar, eu quero estar perto.
E Que a gente incrível. percebe muito isso às vezes nas sessões, né? E eu falo, olha, vocês estão unidos pelo litígio, né? Vocês querem ficar brigando para estar em contato, mas vocês podem estar em contato de outra forma, com qualidade, né? Não precisa ser uma guerra. A gente sabe que o divórcio é um luto, né? É equiparado a um É, luto, porque você tem sonhos que foram destruídos, perspectivas de vida que foram rompidas ali, interrompidas no meio. Mas a vida tem que seguir se a gente tem um filho, né? A gente exato, tem que ter uma. Porque a criança não pode ficar no meio dessa guerra, né? exato, Filho não é troféu, então assim, fica um cabo de guerra. Quem que sofre? É a criança. E exato, eles estão, eu falo que eles estão assistindo de camarote, né? Tudo que os pais exato, fazem, né? E não, exato. não precisa falar mal do outro, porque as crianças crescem e vêm com os olhos dela, né? E aí É, é até o contrário, né? Elas começam a ter admiração por aquele que, tendo motivos de sobra para falar mal, não falou. olha Não aí. falou para preservar a inteligência emocional daquela criança, né? O emocional, para que. Não tem estrutura para você discutir uma coisa dessa com uma criança, né? É verdade. Mesmo que seja um adolescente, eu até falo para eles. Eles podem saber que tem processo, porque criança ouve os familiares falarem, mas não precisa saber o que está acontecendo, Exato, né? Para não se exato. contaminar mesmo, porque filho é 50% pai, 50% mãe. Não tem como eu falar, escolhe um. Você É, entendeu? Eu estou pedindo para ela abrir mão de 50% dela. é verdade. Então, se eles tiverem uma consciência disso e tiverem amadurecimento para resolverem as questões de adulto como adulto, né? Eu falo que se os pais forem adultos, os filhos podem ser crianças. Olha, Se os filhos linda são essa frase. crianças, se os pais são crianças, ou seja, se equiparam no comportamento, a criança nunca vai poder ser criança, porque ela fica no meio daquilo, acaba até que amadurecendo muito mais rápido, É né? verdade. Antes do necessário, na verdade. Não, não é legal isso, né? Porque tem todas as fases que têm que ser vividas, né? E ela não é passa não sendo, né, como você está dizendo, não tendo uma infância feliz, não sendo uma criança feliz, né? E a Ah, probabilidade de repetir esse padrão na vida quando casa é isso que eu ia muito te grande. falar, você que trabalha com direito sistêmico também, né? Que você tem essa questão do pertencimento, né, dos Hierarquia. traumas, da hierarquia. Isso acaba se repetindo com frequência ou é que nem como você trouxe o conto que você trouxe é fantástico, retrata isso, né? Trata isso. Ele teve pelo visto, uma infância, uma juventude feliz, teve aí essa fatalidade de perder o pai, de repente, é uma pessoa que ele amava muito e sumiu da vida dele. E naquele momento ele teve se desestruturou um pouco, mas mesmo ele sendo preso e pagando por um erro que ele cometeu, que foi um erro assim, né, sem pensar o que ele estava fazendo, num momento muito O difícil, desespero. e ele cumpriu os 10 anos, e ele cumpriu, vamos dizer assim, de uma forma muito até difícil de dizer, né? Mas feliz, né? Porque ele falou, não, eu Digna. estou aqui digna, Ele né? trabalhou, ele foi trabalhar. Exato, ele trabalhou, ele aceitou a pena, ele serviu como exemplo, ele falou que incrível, né? E você olhar para esse lado sistêmico, Cláudia, quando você fala do divórcio, assim, né? Eu li recentemente num livro de mediação familiar que as emoções de quem pede o divórcio, os dois vivem esse luto, né? Mas quem pede o divórcio, a emoção ela é completamente diferente de quem recebe o divórcio, Por né? quê? Então, exato. Eu deixo para você essa resposta. Porque ela já amadureceu isso, ela já veio pensando nisso. Ela veio amadurecendo essa ideia, né? Porque às vezes a situação não tá boa, mas o outro fala assim: não, mas a gente vai superar. É uma crise. Porque casamento não é perfeito, não é um conto de fadas. Existem crises, existem problemas, né? Normal, como qualquer casal. E às vezes a pessoa está pensando isso, não, a gente vai superar. Mas para outra não dá mais, deu o limite dela, né? E, e aí ela foi pensando nisso, trabalhando isso dentro dela, assimilando tudo isso, mas quando ela comunica o outro, ou seja, quando ela pediu, ela já estava com aquilo bem resolvido dentro dela. E o outro vai passar a fazer o mesmo agora, a partir de Exatamente. agora. Por isso que os tempos são diferentes, né? E quando você falou da estrutura de repetir padrão,
Tem uma história, né, na mediação que a gente fala que eu atendi uma vez um rapaz que o pai bebia muito, muito. Na verdade, era uma relação de parentesco e os filhos estavam disputando quem ficava com o pai ali, porque o pai tinha Alzheimer e um deles ficava muito com o pai, né, nos cuidados ali, morava com o pai morava com ele, na verdade, e estava sobrecarregando muito. E ele estava ali, não tinha diálogo com o irmão, então ele entrou para poder pedir ajuda do irmão nisso. O pai bebia muito, bebeu a vida inteira, foi alcoólatra. E, e aí eu perguntei para ele, porque esse que entrou, que cuidava do pai, eu falei, por que você não bebe? Porque eu vi meu pai beber a vida inteira. Eu não quero isso para mim. Eu perguntei para o outro, por que você bebe? Porque eu vi meu pai beber a vida inteira. Sim. Ou seja, um repetiu o padrão do pai. O outro falou, não, não quero isso para mim, vou fazer diferente. Só que a gente repete padrão inconscientemente. Ninguém faz isso querendo fazer. Quando você se percebe, você está fazendo a mesma coisa que sua mãe fazia, que seu pai fazia. Quantas vezes a gente não se Exato. pega fazendo isso, né? Às vezes até com besteiras, pequenas coisas. Mas, e vou te dizer mais, a minoria consegue quebrar esse padrão. A maioria repete o padrão. Repete o padrão. Inconscientemente, e não dá nem para julgar, né? Porque ele viu aquilo, ele cresceu vindo aquilo, ele foi ensinado dessa forma. O que ele faz? Ele repete aquilo que ele sabe, né? Por isso que é Incrível, muito né? comum em famílias Eu peguei uma vez uma família e ela estava se divorciando, a gente estava lá na mediação discutindo exatamente isso. E aí ela foi contar um pouquinho da vida dela para mim e ela contou que eu falei, mas como que era a relação com seus pais? Ah, minha mãe era divorciada. Aí a minha tia morava junto, mas por que sua tia morava? A minha tia também era divorciada, a minha outra tia, todo mundo, a família, a avó, todo mundo era divorciado. Olha Ou seja, só. ela só se relacionava com pessoas inconscientemente que ela sabia que provavelmente no futuro ela ia se divorciar. Quando Que eu falei isso para incrível. ela fez, meu Deus, né? Porque aí ela foi olhar para trás. Nossa, todo mundo realmente é divorciado. Então, assim, a gente vai repetindo sem ter a Perceber, menor né? noção disso, né? E isso nos faz Incrível. muito mal, né? Muito, muito Porque mal. pessoas diferentes, casamento já não é fácil, porque são pessoas diferentes, criadas em famílias diferentes, com costumes, religião, hábitos, valores diferentes. Quando você junta os dois para É, criar um outro ser humano, que eu falo que é a maior missão da nossa vida é criar um outro ser humano. Porque não vem com manual, a gente não sabe como é que faz, né? A gente erra exato, tentando acertar e a gente erra muito, exato, né? Mas exato. sempre com amor, sempre tentando acertar. E não Com é porque certeza. se separou que tem que ser diferente, É né? claro, é claro. Às vezes os casais que estão juntos estão ali na mesma batalha, estão É tentando acertar, verdade. estão tentando, né? Às vezes não é possível, mas assim, É, filho não quer pai e mãe junto numa guerra. Às vezes exato. é melhor estar separado e bem, né? E feliz, do que estar junto num Com inferno, porque a pessoa certeza. não consegue ter um equilíbrio ali, né? E Incrível, né? outra, vai repetir isso que a gente tem que ficar ligado, por quê? Porque esse filho vai repetir isso, talvez, Vai. lá no relacionamento dele, Muito né? provável. Muito provável. E não é porque vem de pais casados e separou que deu. Não, às vezes acontece, gente. É, Né? exato. Antigamente eu falava que numa sala de aula, dois, três eram filhos de pais separados. E aí o assunto era: o que será dessa criança? É, Hoje, metade ou a maioria é de pais já separados. são Eu separados, né? não estou querendo banalizar o casamento, não estou querendo dizer que tudo bem, não é isso, é uma dor É, insuportável, né? é, Eu não tenho essa experiência, mas pelo que eu atendo há 6 anos, só isso. Mas não é o fim do mundo. E eu não posso é, fazer disso uma vida ruim para essa criança. é. Ela não Ah, merece isso, né? Eu costumo falar para os casais que a relação deu certo. Porque é, teve ali um fruto, um ou dois, né? Mais frutos. é, Deu certo. Ela não durou, mas deu é. certo porque em algum momento teve amor naquela relação. Com certeza. Tanto teve Com amor que certeza. gerou esses filhos. Então, em nome desse amor,
vamos tentar fazer diferente. Vamos fazer mais leve para essa criança, né? Muito lindo. E é o que o direito sistêmico fala, né? O amor, né? Você consegue trazer tudo, né? Você até traz os traumas e você trabalha ele para viver bem daqui para frente, né? É a Mas resposta, o amor. e além Para do que qualquer a gente... pergunta. Exato, exato. E o que mais bonito, Cláudia, você traz aqui como que esse trabalho de mediador é bonito de se ver, porque vocês lidam com, né? A gente lida com conflitos difíceis e como você mesmo disse, né? Às vezes a gente não percebe, é inconsciente que estamos repetindo exemplos, padrões, dos quais a gente não percebe de tomar conhecimento, que é aquilo que está trazendo a discórdia, que é aquilo que está trazendo ruído na comunicação, e que é aquilo que, às vezes, por uma questão de não ter uma conexão, uma tentativa de comunicação, né? Com essa pessoa, com a parte ou com o seu poente, você não consegue ali resolver, né? Então a gente fala que a gente trata os conflitos, né? Porque, de fato, quando as pessoas começam a trabalhar, né? Você trabalha na mediação, um casal, que você percebe que eles perceberam, que eles se transformaram a partir da escuta deles, e acho que eles chegam a pensar, né? Puxa, praticamente quase o que eu imaginava que eu sabia, e eu não praticava, né? Eu acho que muito isso deve dar um up assim de falar, puxa, resolvi sair desse problema, aquilo que você falou, né? Às vezes você tá ali cavando aquele processo na justiça, porque apesar de todos os rancores, você ainda quer ver essa pessoa, porque você tem um sentimento de uma relação que foi bonita no passado, que você não gostaria que terminasse desta forma, ou que no divórcio não acontecesse o que aconteceu agora. Puxa, ele foi, ou ela foi muito minha amiga e hoje ela é minha inimiga. Então, as pessoas não querem isso. E às vezes elas seguram esse processo na justiça para poder tentar, talvez ali numa sala de espera, olhar, ter um olhar de oi, tudo bem, né? E não conseguem, né? Exatamente. E assim, quando a gente. Porque assim, o nosso papel é facilitar o diálogo entre eles. Um diálogo que às vezes nem existe, né? Uma comunicação totalmente ruidosa, com problemas ali, às vezes não existe essa comunicação. E aí, o nosso papel é facilitar, mas eu percebo assim que às vezes tem um iceberg, né? A gente vê só a pontinha, né? E o que está Exato. embaixo ali, que é a maior parte, aí a gente vai descobrindo ao longo das sessões. E às vezes tem casos que você fala assim, nossa, vai ser fácil. Peraí, às vezes quando é muito fácil eu me assusto. Porque eu falo, o que tem ali por baixo desse iceberg, né? E, Exato. e eu falo assim, que o encanto da mediação é você se empoderar e resolver os seus conflitos, né? Não delegar para um terceiro, né? A gente vem de um país muito paternalista, a gente acaba delegando realmente. Um terceiro que a função dele é exatamente julgar quando a gente não consegue. Mas a maioria das vezes, se a gente se dispor, a gente consegue, É né? Porque o verdade. juiz É ele vai se basear verdade. em quê? Nas peças processuais, naquilo que os advogados escrevem. Ele não tem o tempo para falar com as partes, nem para entender. E a hora que ele lê as peças, ele decide ali, às vezes o que ele decide não é bom para ninguém. Então a gente tem uma sentença judicial, mas o conflito continua naquela família, né? E às vezes a gente fala até quem ganhou, às vezes ganha, mas não leva, porque às vezes não ganhou aquilo que queria. De Exato. repente o cara trabalha de sábado, o juiz fala, você pega na sexta, devolve domingo, mas eu trabalho de sábado. O problema é seu, você não resolveu, resolvi eu. E É. aqui é a oportunidade que hoje o Código Civil de 2015 dá para as partes. Né? E eu falo, vocês têm que aproveitar essa oportunidade. De vocês construir esse acordo conforme a vida de vocês. Lógico, no ganha-ganha, um cede pouquinho, outro também, sendo colaborativo, se eu colaborar com o outro, ajudando o outro no problema dele, é bem provável que o retorno venha, né? Que ele também colabore comigo. Legal. Então é isso, mas é apaixonante, eu gosto, amo. E você Ai, também, né? Cláudia, E você também, né? muito, muito, muito.
Olha, amei sua entrevista, adorei. Eu quero te dizer que eu estava aqui torcendo para você não contar o finalzinho e você não contou o finalzinho, vai ficar de surpresa, que é emocionante. E parabéns pelo seu trabalho, magnífico. Eu te acompanho e você quer deixar aí os seus, se você quiser, né, contato, site, Na blog. verdade, tem o meu Instagram, né? Que é Cláudia Cruz Legal. Calabrim. Eu trabalho em vários fóruns e em câmara privada também. E, mas assim, o que eu queria dizer mesmo é que eu estou morrendo de saudade de você. Obrigada, querida. A saudade presencial, porque a gente está sempre em contato, É, essa pandemia toda no online, que para mim não é a mesma coisa, né? Nada supera esse contato de abraçar, de verdade, para mim conversar. também não. E agradecer o convite e desta live e também do livro, que foi uma ideia genial. Eu acho que todo mundo que Obrigada. participou, essa turma toda que participou, uma turma Foi muito, fantástica. muito rica, Show. né? Foi uma troca muito Verdade. interessante, pessoas assim comprometidas, pessoas que tenham Unidas, né? unidas e que têm o mesmo linha de trabalho, assim, né? Que a gente trabalhou juntas já no mesmo Hum, fórum. Então a gente entende a importância, porque quando a gente eu falo que nem hoje nós estamos online já há um ano e meio, mas mesmo presencial, quando eu fechava a porta, ou aqui no online, quando eu desligo o computador, eu falo, não é mais uma família, é uma família. E assim, eu quero é, desligar estando em paz, entendeu? Porque eu sei que essa hum, família vai seguir. Porque a cultura do judiciário hoje de pacificação não é só para diminuir o número de processos, mas que a gente possa pacificar a comunidade. Porque os meus filhos vão se encontrar com essas pessoas na vida, exato. a gente, né? Porque o É mundo está aí, verdade. é pequeno. Então, essa importância dessa valorização do trabalho que a gente faz, da responsabilidade que a gente tem com essas famílias. A hora que eu desligo o computador, eu quero que eles saiam melhores do que entraram. Que Mesmo legal. quando não tem acordo, que é raro, a É, gente costuma fazer muito acordo. Mas mesmo é, quando não tem, porque eu falo que essa mediação não é para todo mundo. Existem casos que é. não cabem na Sim, mediação e o juiz sim, tem que seguir, às vezes porque é precisa desenvolver lógico. provas ou perícia. Então a gente não trabalha com Né? isso. Mas eu quero desligar e saber que a gente plantou uma sementinha ali, né, do bem, do amor, da pacificação, para que aquela família saia melhor do que entrou. Acho que é uma responsabilidade muito grande. Muito bom. Cláudia, estão pedindo, na verdade, é uma queridona também, uma prima que até é legal falar dela porque ela gostou da ideia do nosso livro e também fez um livro. E olha que interessante, de um trabalho social também que ela faz aí na comunidade, na região de Santana, inclusive próximo aí da nossa redondeza, né? No E MP, aí será? olha, ela está pedindo até o seu endereço. Você pode repetir o seu endereço de Instagram? É Cláudia Cruz Calabrim. Eu não sei se ela Isso. porque eu trabalhei também no Ministério Público com Justiça Restaurativa, né? Que é aqui pertinho. Eu E acho é que muito ela legal. é um trabalho que ela fez também, que na verdade é um trabalho de assistência social, né? Eu não sei qual é o grupo, o órgão, né? Eu não me recordo agora, mas capaz dela te procurar lá no Instagram e bater um papo. Ah, legal. Cláudia, super beijo, amei falar com você Ah, eu e também. Você é morrendo de uma saudade querida. também. Ah, você também, linda. E a gente vai se encontrar ainda, com certeza, em breve, se Deus quiser. Vamos marcar outro almoço daquele. Com Antes da certeza. pandemia. Super beijo, Um obrigada, obrigada beijo, a fica com todos que Deus. participaram. Fica você com ele Obrigada. também. Tchau. Tchau, tchau.